Olá, o meu nome é Anderson Guedes Dantas e eu fiz esse trabalho em parceria com a Maria Fernanda Bacelar e o professor Dr. Eliezer Rolim, intitulado Cenografia e Saúde, proposição de um artefato cenográfico para o Jardim de Cura, CCS e UFPB. Aqui com um sumário, eu estou mostrando como foi dividido nosso trabalho, que foi em 6 pontos: a introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados, a conclusão e as referências. Faz importante salientar que o eixo temático escolhido para o trabalho foi a infraestrutura verde na cidade contemporânea, e aqui estão nossas três palavras-chave, que é o artefato, cenografia e terapêutico. Bom, então passando primeiramente para a introdução, se faz necessário entender o que é o Jardim de Cura e como surgiu a ideia do artefato no Jardim de Cura. Primeiramente, o Jardim de Cura ele fica localizado no Centro de Ciências da Saúde, CCS, na Universidade Federal da Paraíba. E ele foi fruto de um projeto de extensão no ano de 2019. Ele consistiu justamente na execução de um projeto paisagístico para tornar o local adequado, com o intuito de potencializar os processos terapêuticos das clínicas e escolas de curso de fisioterapia e fonoaudiologia para esse público infantil e juvenil, principalmente para o público da clínica de fisioterapia que dá de frente para o jardim, tem suas janelas de frente para o jardim. Mas não só para o público que frequenta a clínica de fisioterapia como paciente, mas também uma demanda dos alunos e dos próprios funcionários que utilizam aquele lugar como um local de vivência. Então, era um local que a gente queria proporcionar um bem-estar físico, mental e social dos demais usuários, que esses também compreenderiam os docentes, os discentes, os funcionários e também os visitantes, que os visitantes, quando vão para lá, os pacientes ficam na clínica sendo atendidos e seus acompanhantes ficam no jardim esperando. Então, aqui cabe ressaltar o que é o termo do jardim de cura, que se refere a um ambiente criado e com a variedade de características de um jardim, com o intuito de proporcionar o seu contato entre o público-alvo e a natureza, para que possa oferecer um suporte terapêutico para auxiliar na restauração do estresse e outras influências positivas, seja dos pacientes, até mesmo das pessoas que estão ali visitando e dos seus funcionários. E nisso tudo a gente percebeu com o jardim que ainda estava faltando algo, que algo poderia complementar a ideia e a essência do jardim. E aí surge a questão do artefato cenográfico, que a gente precisa primeiro entender o que é o conceito do artefato, que é basicamente definido por uma palavra que significa qualquer coisa material ou parte dela feita pelas mãos humanas. E quando a gente fala de artefato, na área militar, o artefato foi o nome atribuído para denominar os armamentos bélicos, um conjunto de objetos de guerrilhas. Quando a gente fala da arqueologia, a gente está falando dos achados de peças, seus fragmentos. E na cenografia, ele está ligado direto com os atributos de cenários, pois ele cria mundos comuns, eles carregam referências emocionais e podem dilatar espaços, criando imagem e territorializando novos significados. Porque o artefato, eles materializam muito mais do que uma pura cenografia. Eles carregam em si a sensação da coisa que eles se foram. E diante dessas questões abordadas, se faz necessário estudar como o artefato se integraria com o jardim de cura, de modo que ele pudesse chamar a atenção para ele e, ao mesmo tempo, ele não pudesse ofuscar a importância do jardim. E para isso, a gente estava idealizando que fosse um objeto suspenso, lúdico e leve, que ele não pudesse ser tocado, para que justamente também expressasse a questão do movimento. E assim surgiu a ideia do mobile, que mobile ele vem de uma palavra em latim, mobil, ou movimento, que é um termo utilizado para denominar esculturas leves suspensas por fios que movimentam por meio de intervenções artificiais ou naturais. É característico da escultura mobile o manejo de materiais simples ou descartáveis, como arame, linha, barbante, papel, embalagem de papelão, plástico, entre outros. E nisso tudo surge a questão de como poderia atribuir o movimento e a leveza ao artefato. Então, o mobile acrescentaria a essência do que a gente queria para o artefato. E aí vem que a ideia de que o artefato, além de tudo, ele é um agenciador das transformações urbanas cotidianas em espetaculares. Ele territorializa novas subjetividades, ele reinventa um novo cotidiano, espetacularizando ele, sabe? No sentido de que ele vem para espetacularizar algo que já existe. Então, o jardim já existia e a gente queria trazer uma ideia de espetáculo para um ponto específico. Então, a partir desses conceitos, optou-se pela inserção de um artefato no jardim de cura como uma premissa de uma mudança espacial. O artefato, como móvel, ele viria nesse sentido de complementar a simbologia do jardim, uma vez que as clínicas de fisioterapia têm um movimento como dinâmica de cura.
Então, passando para os nossos objetivos, o presente objetivo do trabalho era acompanhar, discutir e analisar a produção de artefatos cenográficos como demanda terapêutica para o Jardim de Cura, localizado no Centro de Ciências da Saúde, na Universidade Federal da Paraíba. E para isso, a nossa metodologia, a gente entendeu que esse trabalho seria uma pesquisa qualitativa e a gente dividiu ele em 3 pontos: o levantamento bibliográfico, a coleta de dados e o estudo. O levantamento bibliográfico focou principalmente em 4 pontos essenciais, que seriam os conceitos de artefato cenográfico, jardim de cura, ambiências e do mobile, propriamente dito. Quando a gente passa na coleta de dados, foram realizadas visitas em loco, gerando registros fotográficos e observações das plantas baixas do objeto de estudo, e pôde-se desenvolver a ideia do que seria o artefato. Mas cabe ressaltar que também tiveram nossas observações pessoais enquanto a gente foi, porque o jardim estava... as clínicas e escolas estavam funcionando, e teve uma cena curiosa, que quando a gente estava lá observando e vendo algumas coisas do artefato em si, a gente percebeu que teve as janelas da clínica escola de fisioterapia são voltadas para o jardim, e teve uma criança que tipo, não parava de chorar no colo de sua mãe, enquanto a pessoa que estava atendendo ele na clínica estava tentando consolar e proporcionar o tratamento, mas a criancinha de colo ainda não parava de chorar. Então foi justamente também, e nisso também veio a ideia do artefato, e que ele pudesse ser algo que pudesse chamar a atenção no sentido de distrair as crianças, o seu público infantil que estaria ali participando. E com isso, a gente teve a questão de todos os estudos para se pensar na cor, na volumetria, quais os materiais e, além de tudo, a forma que a gente inserir esse artefato no jardim. Além de tudo, também identificando qual seria o melhor local para a instalação do mesmo, para que a gente pudesse dar esse efeito de impacto tanto sobre o jardim quanto seus usuários, mas, novamente, pensando na ideia de não ofuscar o jardim de cura. Então, aqui, passando para os nossos resultados, o Jardim de Cura, o projeto em si, ele foi dividido em alguns cenários para que pudesse ser melhor trabalhado as diferentes demandas dos usuários. Então, aqui nessa figura abaixo, a gente vê 3 dos seus cenários, que é o cenário 2, o 3 e o 4. Ele foi dividido em elementos para que pudesse trabalhar também esses conceitos mais lúdicos, no sentido do cenário 2 é o ar, o cenário 3 é o sol, e o cenário 4 seria a terra. E a gente pensou que talvez o melhor cenário para a gente inserir o artefato seria no cenário 3, o cenário Sol, justamente porque tem essa mandala aqui, que é esse círculo vermelho, que seria um lugar de maior fluxo, porque também possui a rampa de acesso ao bloco, e nessa mandala seriam realizadas atividades ao ar livre. Então, seria interessante que tivesse nesse cenário, justamente por causa dessa demanda maior de atividades acontecendo nesse local, e além do maior fluxo de pessoas. E essa mandala seria formada por blocos intertravados. Então, o que é que acontece? A ideia do artefato surgiu a partir desses 2 princípios. A questão de que ele fosse um objeto lúdico para distrair as crianças, mas ao mesmo tempo que ele fosse um objeto leve, para seguir a ideia do mobile. Então, como é que se chegou nessa forma, nisso tudo, e como é que definiu isso? Se pensou em algo que pudesse atender esses 2 critérios. Então, como é que a gente chegou na figura que seria escolhido para o artefato? Aí a gente tem que atender 2 princípios, que era a questão de ser um objeto lúdico e objeto leve. Primeiro, lúdico, para que pudesse chamar a atenção das crianças, distrair elas e despertar o interesse de interagir com esse objeto, e ao mesmo tempo que fosse leve, para seguir a ideia do mobile. Então, a partir daí, a gente pensou na figura do pato, porque o pato ele é um animal que ele voa longas jornadas em busca de um local seguro para sua reprodução, e o pato ele possui uma forma plástica simples e de fácil associação, de reconhecimento. Mesmo que ele seja visto de longe, seria um objeto que seria facilmente reconhecido. Então, diante disso, notou que o pato poderia atender esses 2 critérios, de ser lúdico e leve. E a partir dessa questão de já ter definido a plasticidade do artefato, a figura do pato, surgiram alguns questionamentos. E o primeiro deles seria como é que iríamos inserir o pato no jardim, o artefato no jardim, como seria essa relação entre o artefato e seus usuários, como atribuir movimentos ao artefato, e a última seria como é que direcionaríamos a visão do observador para ele. E a partir daí foram feitos os primeiros estudos iniciais, que aí a gente começa a entender como é que se comportaria o artefato no jardim de cura,
E a primeira ideia que a gente queria, diante disso, dos nossos conceitos que a gente já tinha, trazer novamente os princípios de ser lúdico e leve, é que ele pudesse ser algo na ideia de um brinquedo. Então, ele teria uma escala menor do que o usuário, para que o usuário pudesse interagir com ele, e que ele pudesse ser suspenso. Então, aqui surgem os primeiros croquis, que seria essa questão do artefato em si dividido e suspenso sobre o jardim. E a primeira proposta de materialidade, de plasticidade, surgiu com a ideia de reaproveitamento de materiais, porque seria reutilizando essas cunhas de madeira que existem muitas no nosso bloco, que seria para descarte, que é das antigas pranchetas do curso de Arquitetura e Urbanismo. E aqui alguns estudos em relação ao pegando a cunha, como seria a forma do pato, a figura do pato nela, utilizando elas. E aí a gente percebeu um primeiro ponto, é que o pato ficaria muito pequeno com ela e não atenderia à questão da plasticidade que a gente queria. Então, já foi essa primeira proposta descartada e a gente precisava pensar numa nova. Então, a próxima foi a questão do origami, a segunda proposta, mas aí também surgiram outros questionamentos que viu que o origami não daria muito certo para o que a gente pretendia. Primeiro, o origami é um objeto de papel, então ele não aguentaria as intempéries do tempo agindo sobre ele, já que ele vai ficar num lugar totalmente aberto, exposto. E também pelas suas questões de plasticidade. Ele seria um objeto novamente pequeno também, assim como o objeto das cunhas de madeira, e não daria muito certo, porque quando a gente pensa nessa questão de como direcionaríamos a visão do observador para ele, e pensando na questão de tal, pensando na observação de longe, ele não seria tão fácil reconhecido. E ao mesmo tempo também, se a gente olhasse de baixo para cima, já que ele vai ficar suspenso, também não se reconheceria a forma de um pato. Reconheceríamos uma forma fina, mas não a forma de um pato. Então, precisávamos pensar numa outra proposta que pudesse trazer todas essas questões de plasticidade e de materialidade. E aí vem a terceira proposta, que foi realmente a proposta escolhida, que foi a questão de se utilizar um protótipo de gesso, porque aí a gente fez um molde e foi trabalhado o gesso nesse molde e depois acloparia e depois iriam inserir asas nele para aclopar esse corpo. E foi realmente a proposta que a gente viu que tanto visto de cima, tanto visto de longe, quanto visto de baixo para cima, poderia realmente suprir as demandas que a gente queria, as nossas expectativas. E por isso, essa forma foi a escolhida. Essas asas seriam feitas depois, seriam acopladas ao corpo dele. E o passo seguinte seria pensar realmente agora como seria inserido esse artefato no próprio jardim. A gente já tinha ideia de que queria que fosse suspenso. Então, como é que a gente vai suspender o pato, o artefato, que é a figura do pato, sobre o jardim? Então, se pensou-se na seguinte forma, de colocar 2 troncos de eucalipto de 5 metros de altura, unidos por um cabo de aço, e no centro desse cabo de aço seria suspenso o móvel. O móvel cairia sobre o jardim, pairaria sobre o jardim. E nisso tudo a gente percebeu que a visão mais inusitada seria justamente essa de olhar de baixo para cima, porque a gente teria o pato pairando sobre o local. E nisso poderia justamente despertar a vontade de interagir com ele, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiria pegá-lo, tocá-lo. Então, nisso tudo, pensando nessa questão de utilizar de baixo para cima, a gente remete novamente na ideia do móvel e do artefato em si, ele ser um transformador e agenciador de espaço, porque a gente pensou que o melhor local para inserir o artefato seria sobre a mandala, visto que ali teria um fluxo de pessoas e de atividades acontecendo. Só que o piso da mandala em si era de piso intertravado, e talvez esse piso não fosse tão convidativo assim. Então, o artefato em si, sendo inserido no jardim, ele mudou a proposta original para aquele ambiente, que seria a mandala, para aquele cenário. Porque esse piso da mandala, a gente propôs uma mudança. Em vez de ser um piso intertravado, ele trabalharia agora da grama, porque seria um piso mais atrativo e convidativo para as pessoas puderem se sentar ou até mesmo deitar e olhar para cima, que seria o intuito do móvel suspenso sobre o jardim. E com isso, a gente chega às nossas conclusões, é de que com esse estudo a gente pode entender melhor o conceito de artefato cenográfico e a oportunidade de acompanhar todo um estudo de criação para um artefato que foi para o Jardim de Cura e que ele pudesse ser justamente um resultado para estimular e potencializar os resultados terapêuticos de uma clínica de reabilitação infantil. E podemos ver também que durante o processo de criação
ele foi um trabalho que foi fortemente ligado a simbologias, seja terapêuticas, como a própria dinâmica do movimento, sugerida pelo Mobley, bem como a escolha do pato, que é o protagonista dessa questão lúdica, porque ele pode causar um forte atrativo infantil, remetendo também à questão da migração de aves, que representa a determinação, a força, a superação e o movimento eterno da vida. E o Mobley, como artefato, foi uma opção mais importante, pois o seu movimento se assemelha ao contínuo movimento da natureza e a sua capacidade de criar uma atmosfera especial, residindo na sua dinâmica espacial, pois o Mobley ele vem alterar duas equações muito preciosas, o tempo e o espaço. Assim, podemos comprovar o poder da transformação do espaço pelo artefato cenográfico, a partir da sua capacidade de modificar o ambiente, proporcionando novas experiências e alterando as relações de percepção do usuário e as relações pessoa-ambiente. E se faz importante ressaltar que o artefato ele se encontra em fase de construção, dando-se início a uma nova etapa, que é justamente a de montagem do espaço que o mesmo será alocado. E aqui estão nossas referências. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Obrigado.